A paz, irmãos, que eu abençoe e proteja cada um. Marcos capítulo 6. Saindo dali, Yauxa foi para sua própria terra. Seus discípulos o acompanhavam. No sábado, ele começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam se admiravam. De onde lhe vem isso? Diziam. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? Esses milagres são realizados por suas mãos? Não é ele o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E suas irmãs não estão aqui conosco? E mostravam-se chocados com ele. E Yauxa então dizia-lhes: um profeta só não é valorizado na sua própria terra, entre os parentes e na própria casa. E não conseguiu fazer ali nenhum milagre, a não ser impor as mãos a uns poucos doentes. Ele se admirava da incredulidade deles, e percorria os povoados da região ensinando. Ele chamou os 12, começou a enviá-los 2 a 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos impuros. Mandou que não levassem nada pelo caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro à cintura, mas que calçassem sandálias e não usassem 2 túnicas. Dizia-lhes ainda: quando entrardes numa casa, permanecei ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos escutarem, sai de lá e sacudi a poeira de vossos pés, para que sirva de testemunho contra eles. Eles então saíram para proclamar que o povo se convertesse. Expulsavam muitos demônios, ungia com óleo numerosos doentes e os curavam. O rei Herodes ouviu falar de Yauxa, pois o nome dele tinha se tornado muito conhecido. Alguns até diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, e é por isso que atuam nele essas forças milagrosas. Outros diziam: é Elias. Ainda outros: é um profeta como um dos antigos profetas. Depois de ouvir isso, Herodes dizia: esse João que eu mandei decapitar ressuscitou. De fato, Herodes tinha mandado prender João e acorrentá-lo na prisão, por causa de Herodíase, mulher de seu irmão Filipe, com o qual ele tinha se casado. Pois João vivia dizendo a Herodes: não é permitido ter a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíase tinha ódio e queria matá-lo, mas não conseguia, pois Herodes temia João, sabendo que era um homem justo e santo, até que lhe dava proteção. Ele gostava muito de ouvi-lo, mas ficava desconcertado. Finalmente chegou o dia oportuno. Por causa da ocasião de seu aniversário, Herodes ofereceu uma festa para os proeminentes da corte, os chefes militares e os grandes da Galiléia. A filha de Herodíase entrou e dançou, agradando a Herodes e a seus convidados. O rei então disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E fez até um juramento: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: que devo pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. Voltando depressa para junto do rei, a moça pediu: quero que dês agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas por causa do juramento e dos convidados, não quis faltar com a palavra. Imediatamente mandou um carrasco cortar e trazer a cabeça de João. O carrasco foi e lá na prisão cortou-lhe a cabeça, trouxe-a num prato e deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Quando os discípulos de João ficaram sabendo, vieram e pegaram o corpo dele e o puseram numa sepultura. Os apóstolos se reuniam junto de Yauxa e lhe contaram tudo o que tinham feito e ensinado. Ele disse-lhes: vinde a sós para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinha nem tempo para comer. Foram então de barco para um lugar deserto a sós. Muitos o viram a partir e perceberam a intenção. Saíram então de todas as cidades e a pé correram à frente e chegaram lá antes deles. Ao sair do barco, Yauxa viu uma grande multidão e encheu-se de compaixão por eles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou então a ensinar-lhes muitas coisas.
Já estava ficando tarde quando os discípulos se aproximaram de Yahshua e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede-os, para que possam ir aos sítios e povoados vizinhos comprar algo para comer. Mas ele respondeu: Vós mesmos dai-lhes de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar de comer a toda essa gente? Yahshua perguntou: Quantos pães tendes? E de ver. Eles foram ver e disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Yahshua mandou que todos sentassem na relva verde em grupos para a refeição. Todos se sentaram em grupos de 100 e de 50. Em seguida, Yahshua tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando-os aos discípulos para que distribuíssem. Dividiu também entre todos os 2 peixes. Todos comeram e ficaram saciados. E ainda encheram 12 cestos de pedaços dos pães e dos peixes. Os que comeram dos pães foram 5.000 homens. Logo em seguida, Yahshua mandou que os discípulos entrassem no barco e fossem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele mesmo despediria a multidão. Depois de os despedir, subiu a montanha para orar. Já era noite, o barco estava no meio do mar e Yahshua sozinho em terra. Vendo-os com dificuldade no remar, porque o vento era contrário nas últimas horas à noite, foi até eles andando sobre as águas e queria passar adiante. Quando os discípulos viram andar sobre o mar, acharam que fosse um fantasma e começaram a gritar. Todos o tinham visto e ficaram apavorados, mas ele logo falou: Coragem, sou eu, não tenhais medo. Ele subiu no barco, juntando-se a eles, e o vento cessou, mas os discípulos ficaram ainda mais espantados. De fato, não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles continuava endurecido. Tendo atravessado o lago, foram para Genesare e atracaram. Logo que desceram do barco, as pessoas reconheceram Yahshua. Percorriam toda a região e começaram a levar os doentes, deitados em suas macas, para o lugar onde ouviam falar que Yahshua estava. E em toda parte onde chegava povoados, cidades ou sítios do campo, traziam os doentes para as praças e suplicavam-lhe para que pudessem ao menos tocar a franja de seu manto, e todos que tocavam ficavam curados. Aleluia, bendita és tu, Pai, bendita é tua santa palavra, aleluia.